Você quer dominar a técnica de testar componentes SMD direto numa placa? Pois é, nesse vídeo a gente vai falar sobre uma técnica fundamental de diagnóstico: testar componentes SMD diretamente na placa usando apenas um multímetro. Nós vamos usar essa placa aqui de referência, que é uma placa principal de uma TV Philco Roku de 32 polegadas, ok? Apenas para a gente localizar os componentes e iniciar alguns testes para diagnóstico. Bom, é importante, pessoal, deixar claro o seguinte. Nós vamos ver aqui a imagem no microscópio. É importante deixar claro que esse tipo de teste não substitui testes fora da placa, nem elimina a necessidade de um esquema elétrico ou de um datasheet. O objetivo aqui é o ganho de tempo, é a triagem rápida, é o direcionamento de defeito, algo essencial na manutenção eletrônica moderna. Então, grande parte dessas medições vai ser feita com placa desligada, que é o famoso teste a frio, sempre levando em conta os efeitos do paralelismo elétrico. A gente precisa ter isso em mente, que pode gerar leituras falsas se não for bem interpretado. Daí algumas técnicas que a gente vai aplicar aqui. Antes de falar de qualquer componente, a gente precisa entender um conceito-chave. Medir no circuito não é a mesma coisa que medir fora da placa, quando o componente está soldado. Então ele pode, na placa, estar em paralelo com outros componentes, muito comum. Ele pode estar ligado em caminhos internos de circuitos integrados. Ele pode receber influência de malhas de alimentação ou de sinais. Isso vai influenciar na medida. Os valores medidos tendem a ser normalmente menores. A continuidade pode aparecer onde isoladamente ela não existiria. E algumas leituras absolutas podem perder importância, porque o mais importante aqui é o comportamento da leitura, é que efetivamente passa a ser mais relevante. Então aqui a gente não busca precisão de laboratório, mas sim as inconsistências claras que podem aparecer, como por exemplo um curto onde não deveria existir, ou estar aberto onde deveria haver condução. Um comportamento diferente do restante da placa. Ok? Então vamos começar. A gente vai começar analisando inicialmente resistores, depois passamos a capacitores, indutores, semicondutores e vamos ver aqui a melhor técnica de medida. Vamos começar com resistores. Esses resistores pequenininhos aqui, ó, normalmente você não encontra o valor em cima dele, não tem nenhum tipo de código, até porque não tem nem espaço para gravar um código aqui em cima dele. Normalmente, esses são resistores de valor um pouco mais elevado, da ordem de quiloohms para cima, ou centenas de ohms. Quando o resistor é maior, mais largo, muitas vezes tem espaço sim para ele mostrar um valor, como por exemplo nessa outra placa aqui, a placa da fonte, você consegue ver valores aqui dos resistores. Aqui, ó, esse aqui, ó, aponta aqui 200. Então, são valores geralmente menores, da faixa de poucas centenas de ohms até poucos ohms, geralmente que tem dissipação maior. Isso pode ser um problema, porque eu não sei qual o valor desse resistor, né? Então o que a gente tem que considerar em resistores? Primeiro, medir se o resistor está aberto. O resistor ele tem uma função simples, que é limitar a corrente ou dividir tensão. Em SMD, os defeitos mais comuns são resistor aberto, resistor alterado por um valor muito baixo ou resistor alterado por um valor muito alto. Na placa nós vamos usar o multímetro na escala de resistência, ok? Para medir resistores. E nós vamos identificar facilmente se o resistor está aberto, o que normalmente é um problema. Vamos comparar resistores iguais em pontos semelhantes do circuito ou detectar resistores que foram danificados por sobrecorrente. O paralelismo aqui, ele pode normalmente puxar o valor para baixo, ok? Já que ele está em paralelo com um outro resistor ou um outro circuito, o valor dele medido vai ser mais baixo. Mais dificilmente um resistor que tem centenas ou dezenas de ohms vai cair para poucos ohms sem que tenha um defeito. Ou ainda um resistor de pull-up vai aparecer, por exemplo, infinito. Se ele estiver saudável, não vai acontecer isso. A comparação aqui é chave. Então, a gente vai pegar aqui esse resistor aqui, por exemplo. Vamos medir e ver quanto é que acusa ali. 3,8, 3,7K, provavelmente, subiu agora para cá, provavelmente é um resistor aqui de 4K7 ou parecido, não está ruim, tá? Dificilmente vai ser um defeito aqui. Vou medir o do lado. Ele não pode apresentar, ó, esse já tem um valor maior, estabilizando aqui em 7K, 7K2, provavelmente não está ruim. Se tivesse aberto, você poderia desconfiar que ele estaria ruim e você precisa remover ele da placa e testar fora. A comprovação final é testar fora.
A comprovação direta na placa é a gente ganhar tempo, né, de modo a eliminar pelo menos grande chance de ser um defeito no componente. Um outro resistor aqui ao lado, ó, sempre nessa região próxima aqui, um valor bem mais alto, 70K, provavelmente também não está ruim. Ou seja, dificilmente é um resistor aberto. Então, correndo aqui na placa, a gente pode localizar a região mais suspeita, onde você está efetivamente medindo se tem chance de ter um defeito ali ou não. Aqui. Mas antes, pessoal, lembrando que a JLC PCB, além de fornecer placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, tem diversos serviços. Um deles é de montar os protótipos. Você pode contratar a montagem do seu projeto direto na JLC PCB. Além de fabricar as placas, eles confeccionam o seu protótipo na quantidade que você quiser. É muito fácil, basta entrar aqui em como montar a sua PCB online. Ele tem todos os passos, inclusive vídeos explicativos do que você precisa mandar para lá. Basicamente o arquivo com layout, a lista de componentes que eles podem já fornecer diretamente. Eles têm um estoque de mais de 640 mil componentes. Ok, pessoal? Se tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. Voltando para o nosso vídeo. Tem outros resistores aqui também, vamos medir. Provavelmente essa placa não está ruim. Ó, 6K aproximadamente. Vamos medir o de baixo. Logo, o componente em seguida já é um capacitor, então a gente já vai medir de forma diferente. 6K também. Então, normalmente a gente avalia assim. Se der aberto aqui um valor infinito, pode desconfiar que o resistor está com problemas. Ok? Próximo componente importante. Teste de capacitores SMD. Os capacitores SMD distribuídos normalmente são capacitores cerâmicos e capacitores eletrolíticos. Os capacitores cerâmicos são, nesse tipo de componente SMD, os mais suscetíveis a entrarem em curto ou abrirem. Por incrível que pareça, já que a gente que utilizava componentes tradicionais, through hole, capacitores de disco cerâmico, eles até alteravam o valor, mas dificilmente eles entravam em curto ou abriam. Eram componentes que não davam muita dor de cabeça nesse sentido de entrar em curto ou abrir. Os tradicionais. Já os capacitores cerâmicos SMD são os que mais causam problemas nessas placas. Então é muito comum encontrar capacitores desse tipo em curto ou abertos. Em curto é um pouco mais fácil você localizar o problema. Nessas placas, normalmente eles são usados para desacoplamento de alimentação, filtragem e estabilização de sinais. Defeitos mais comuns: curto-circuito, perda de capacitância ou vazamento, no caso de um capacitor eletrolítico. Bom, a gente testa com continuidade inicialmente. Então a gente troca aqui a escala para continuidade, onde eu tenho o bip, né, o buzzer. Ele não deve bipar continuamente. Em alguns casos, quando a capacitância é alta, ele pode dar um bip curto e depois silenciar. Não deve bipar continuamente. Então aqui na mesma região eu tenho alguns capacitores aqui, ó. Eu vou fazer o teste aqui, ó, daqui para cá. Não aconteceu nada. Repara que se eu juntar aqui, ó, eu tenho o bip, que eu estou na escala de continuidade. Não deu nada, nada e nada. Tem um capacitor pequenininho aqui, ó, nada. Não são capacitores em curto. Se ele bipar, ele está em curto, você pode remover. Certamente ele é um problema. Uma opção, quando você tem, é colocar na escala de capacitância. Bom, então medindo diretamente aqui, por exemplo, os capacitores, esses aqui, ó, mais parrudos, geralmente tem valores mais altos. Ó, vou medir esse aqui. 0,217 milifarads, que dá 220 microfarads aproximadamente. Ele tá bom, ele está medindo alguma capacitância aqui. Aqui da mesma forma. Se tivesse uma linha em curto, provavelmente ele mataria a medida de todos os outros. Mas a gente detectaria isso antes pela medida de continuidade. Ó. Estão todos medindo capacitância. Se você tem capacitância no multímetro para medir, você pode utilizar também desse recurso para melhorar aí a sua análise dos capacitores. Concluindo, capacitor saudável não deve bipar continuamente, pode dar até um pulso rápido e depois subir a resistência. E se o multímetro apita direto ou mostra a resistência muito baixa e estável, é um curto na linha, que pode ser o próprio capacitor ou outro componente conectado a ele. Aí a gente teria que pesquisar em volta. Quando disponível capacitância, funciona normalmente melhor em capacitores maiores. No circuito, o valor não deve ser exato, mas não deve ter uma leitura zero e nem uma leitura totalmente fora do esperado. Próximo seriam os indutores e bobinas. Indutores e bobinas são usados principalmente em fontes chaveadas, filtros e conversores DC-DC.
Esses a gente tem como medir basicamente o seguinte: eles apresentam normalmente uma resistência DC muito baixa e uma continuidade praticamente total. O teste é simples: teste em continuidade, direto na placa, a continuidade vai ser obrigatória. Se o indutor estiver aberto, praticamente é certo de ser um defeito. O curto total geralmente é normal do ponto de vista DC. Então o foco aqui é se está aberto ou não, e não em si a própria resistência medida. Então a gente pode pegar um indutor aqui, por exemplo, esse indutor aqui, olha, onde tem um símbolo de L, normalmente é um símbolo de uma bobina, e medir, e a gente vê que tem continuidade. Então é uma bobina que não está aberta. Você pode fazer isso com todas as bobinas. Uma outra bobina aqui, pegou também, dá continuidade, e por aí vai. Todas as bobinas são importantes, porque normalmente elas fazem parte de algum circuito dos conversores DC-DC, que fazem os diversos níveis de tensão na placa. Próxima medida, a medida de diodo. Para isso eu substituir a placa pela placa da fonte dessa mesma TV, onde eu encontro diodos com mais facilidade. Diodos SMD, normalmente vão estar com a marcação do catodo, aqui com essa linha, essas linhas marcando aqui onde é o catodo, e o outro lado é o anodo. A gente mede também agora na escala de diodo. A medida de diodo é o seguinte: eles vão passar corrente apenas num sentido. Diodos SMD mais comuns que você tem nessas placas são diodos retificadores, Zeners, diodos de proteção, diodo Schottky. Defeito comum: diodo em curto ou diodo aberto. Então o teste vai ser feito na escala de diodo, mesmo dentro do circuito. A gente vai ver se tem condução direta e bloqueio na reversa. Um diodo em curto, ele aparece claramente mesmo com paralelismo. Então o diodo aberto também pode se destacar quando é comparado com outros iguais na placa. A gente pode fazer essa referência. A gente bota aqui a ponta preta inicialmente aqui no catodo e a ponta vermelha no anodo, e deve haver condução. Está lá, conduzindo 0,57 volts. No outro sentido não deve conduzir. Basicamente o teste de diodo é simples assim: não conduz. Vou localizar um outro diodo aqui na placa, tem um outro aqui mais abaixo, ó. Mesma coisa, vou botar a ponta preta aqui no catodo, a vermelha no anodo, conduzindo, tensão de condução um pouquinho mais baixa, inverte as pontas, não deve conduzir, ok? Interessante aqui que tem aqueles resistores de valores de maior potência em que você consegue enxergar o valor do resistor, bem bacana. Nos grandes você tem essa informação, ó. A gente pode até checar. Okay. Por exemplo, esse 1003 aqui, vamos botar na escala de resistência e fazer, aproveitar que está aqui na placa e fazer a medida dele aqui, ver quanto é que parece. 1003 seria 100 kΩ, tá? Que é 100 e mais 3 zeros, dá 100.000, 100 kΩ. Teoricamente está ok. Mesma coisa para esses menores aqui, ó. Vou botar esse aqui. Vamos ver esse aqui quanto é que dá. Aí você deu quase os 100, ó. Tá vendo? Fica mais fácil quando você tem um valor. Quando você não tem, você tem que estimar e observar, ok? Então, voltando aqui no caso dos diodos, a gente faz esse teste para verificar a condução num sentido e não condução no outro. É possível fazer na placa. Se ele conduzir nos dois sentidos, dependendo do valor, você pode estimar que ele está com problema ou não. Pode ser interferência também do paralelismo. Na dúvida, você precisa remover o componente e testar fora. Mas na maioria dos casos você consegue interpretar a leitura e chegar a uma conclusão de que ele está bom ou não. Aproveitando aqui nessa mesma placa, a gente tem um fusível SMD. O fusível a gente testa, obviamente, na escala de continuidade. Esse não tem muito problema, dá para testar direto sem remover, efetivamente. Ele precisa conduzir de qualquer maneira. Ele é um fusível, ele tem que conduzir. Então a gente coloca lá, está dando condição total. O fusível até indica que é um fusível de 3,15 amperes. Ainda na placa da fonte, a gente vai ver a questão dos transistores. Você tem normalmente dois tipos de transistores, os bipolares e os MOSFETs. Eles vão ser dispositivos de comutação, dispositivos de amplificação, controle de potência. Falha comum: curto entre os terminais, junções abertas, ou no caso do MOSFET, um gate em aberto. Bom, a gente vai usar a escala de diodo no multímetro. Vai dar para identificar curtos entre, por exemplo, no MOSFET, entre dreno e source, ver se o gate está em curto com outros terminais
comparar com outros MOSFETs iguais no mesmo circuito. E os bipolares, testar a continuidade entre base, coletor e emissor. Isso, pessoal, não testa ganho, não testa velocidade, não testa comportamento dinâmico, mas elimina rapidamente os componentes mortos, que é o que a gente precisa numa primeira triagem dos testes da placa. Então vamos lá. Aqui na placa da fonte a gente tem alguns transistores. Por exemplo, esse transistor aqui do canto é um transistor bipolar. Então, se eu conseguir ver o código aqui, eu vou descobrir quem é a base, o emissor e o coletor. Normalmente a base é esse aqui de cima, da direita, olhando nesse sentido. Ok? O coletor é esse aqui, é o emissor. Então eu vou pegar, por exemplo, a ponta vermelha e botar inicialmente na base, fixar e medir diretamente no emissor. Ele conduz, repara que deu 0,66 volts, conduziu, está ok. Ele deve conduzir aqui também no coletor, conduziu, 0,64. Agora, eu invertendo as pontas, colocando na base a ponta preta, ele não deve conduzir nos outros dois contatos. Então eu vou testar primeiro aqui, não conduz, e depois aqui, não conduz também. Significa que é um bipolar que está em funcionamento. Se conduzisse em todos os sentidos, com uma tensão mediana, poderia ser paralelismo, teria que testar fora. Agora, se ele não conduzisse em nenhum sentido, ele estaria aberto. Ou se ele desse curto, continuidade direta, né? Assim, em algum dos sentidos, tanto com a ponta preta quanto a vermelha na base, ou ainda testando diretamente entre o emissor e o coletor, ele não pode dar curto, em hipótese nenhuma. Ok? Então significa que ele estaria com problema. No caso do MOSFET, nós temos aqui na própria placa, MOSFET de potência, a mesma coisa. A gente vai testar basicamente se eu tenho curtos ou linhas abertas aqui. Eu vou medir daqui para cá. Normalmente a gente vai ter o gate, o dreno e o source. Geralmente é nessa ordem, daqui para cá. Aqui costuma ser continuidade para cá, normal. Continuidade aqui também, normal, sem curto. Invertendo as pontas, a gente faz a mesma coisa. Ok e ok. No caso do MOSFET não tem problema nessa condição. O problema é ele não ter um curto aqui. Qualquer um que desse continuidade direta, você poderia desconfiar. Agora, se aparecer um curto, pode ser o MOSFET? Sim, grande chance. Mas pode ser esses capacitores aqui ao lado? Sim, podem. Se dependendo das conexões aqui, eles podem estar em curto, induzindo o curto aqui. Normalmente, quando acontece isso, o MOSFET também vai embora. Aí o ideal é trocar os dois. Mas eu checaria a continuidade dos componentes em volta, caso eu encontrasse um curto no MOSFET, ou caso ele estivesse aberto. Falar um pouquinho de diagnóstico de circuito integrado. Nessas placas a gente tem a opção de circuitos integrados, né? A gente não consegue testar um circuito integrado com um multímetro, mas a gente consegue tirar algumas conclusões importantes. Por exemplo, circuitos integrados, eu vou mostrar um aqui para vocês, aqui na placa, voltando para a placa principal, ok? Circuito integrado. Você tem, normalmente no circuito integrado, alguns capacitores em torno dele, de preferência capacitores grandes, desse tipo aqui, que vão ser capacitores de filtro e capacitores de desacoplamento das linhas de alimentação. Esses grandes aqui normalmente vão estar ligados na linha de VCC, que alimentam o CI. Eles podem ser um grande indicador de problema. Então é interessante a gente testar. A gente pode testar aqui a situação do capacitor. Ele não deve estar em curto. Eu vou medir aqui. Ok, não está. Deu uma resistência de paralelismo aqui, porque provavelmente ele está ligado entre terra e VCC do circuito integrado. E mede esse outro aqui próximo. Normalmente esses dois vão estar amarrados nas linhas de alimentação do circuito. Isso já é um grande indicativo. Ele pode ser ocupado de matar o CI, ou o próprio CI entrou em curto e ele está aparecendo aqui em cima dos capacitores. Uma forma é você medir os capacitores que estão ao redor do circuito integrado. Então, voltando, o CI ele raramente é testado diretamente com multímetro, mas é possível, por exemplo, avaliar as condições de alimentação. Se você tiver o datasheet, melhor, porque você vai ver o pino de GND e VCC, ou seja, terra e alimentação, e medir ali a tensão direta. Aí não seria aqui o teste a frio, já conectado na placa. Mas a frio, antes de fazer essa medida alimentada, você testa os capacitores em volta e já verifica se existe algum curto nessas linhas. Isso pode indicar curtos internos ou externos. A
técnica prática mais eficiente é medir os capacitores de desacoplamento ao redor do CI, verificar se tem curto entre VCC e GND e comparar com um outro CI na placa, se houver um outro CI igual, comparar algumas medidas. Se toda a linha de alimentação estiver em curto, os capacitores vão denunciar isso imediatamente. Em muitos casos, o próprio CI é o causador, mas essa técnica vai evitar você remover sem necessidade, porque às vezes o curto existe e é um dos capacitores que estão ali em torno. Tá? Então, fique atento, pessoal, porque esses capacitores são realmente muito críticos nessa placa. Às vezes você vai direto medir um MOSFET, direto em cima de um CI, tentar trocar ele, sem verificar esses componentes menores em volta, muitas vezes são os culpados. A técnica acaba reduzindo drasticamente o teu tempo de diagnóstico, evita de soldagens desnecessárias, né, ficar usando a calor aqui para tirar esse tipo de CI, e vai direcionar o teu reparo com muito mais eficiência. Então, basicamente, em circuitos integrados, a gente vai encontrar situações muito parecidas. Outro componente muito comum, que também é um circuito integrado, mas ele é um regulador, são os reguladores de tensão. Esses caras podem dar problema com muita facilidade, como esse aqui, por exemplo. Você também deve medir os componentes que estão aqui em torno, os capacitores, da mesma forma, checar se tem continuidade, ok? Se eles estão em curto ou não. E checar, normalmente esses reguladores têm um pino de controle, um GND e uma entrada, né? Então, você pode checar se há curto entre eles. Havendo curto entre eles, eu estou medindo aqui em continuidade. Vou medir aqui em continuidade. A gente verifica se há curto entre os pinos. Não deve ter curto. Aqui sim, porque um está com o outro. Ó. Mas aqui, ó, não deve haver curto entre esses pinos. Isso já é um grande indício de que não há um problema grave aqui no regulador. Não elimina o possível defeito dele de outra ordem, porque aí teria que testar ele a quente, já energizado, medir sinal de entrada e saída, ou seja, tensão de entrada e se ele está gerando as tensões de saída correspondentes. Mas esse teste inicial dos capacitores em torno e dos próprios pinos entre si para verificar curto, já poupa um grande tempo no diagnóstico. Okay? Então esses são os componentes principais. Ok, pessoal? Esses capacitores eletrolíticos grandes também podem ser testados da mesma forma, tá? A gente vem aqui nos terminais e mede. Normalmente esses aqui são mais fáceis até medir na escala de capacitância. Tem o valor dele aqui, ó, 220 por 16. Você vai medir entre esses dois pontos aqui e verificar. São de teste rápido. Se tiver estufado aqui, é um indício de problema. Já é interessante que você troque. Pode estar com ESR alto e tudo mais. Se não tiver estufado, faz o teste da capacitância direto na placa. E em grande parte das vezes você vai poder eliminar problema nos capacitores grandes. Voltando um pouquinho nos circuitos integrados, uma técnica também muito antiga, além de você testar toda essa questão dos capacitores que estão em torno dele, a temperatura dele também deve ser tolerável, né? A gente deve encostar aqui o dedo e verificar se ele está, no caso de no teste a quente, quando você começar a testar as tensões que alimentam a placa, pode verificar se ele está superaquecendo. Um grande indício de problema de curto no circuito integrado. Então, normalmente ele pode estar levemente aquecido, mas nunca queimando o seu dedo, que já é um indício de problema. Uma das técnicas também que você pode avaliar. Então, resumidamente, o próximo passo, depois de eu fazer todos esses testes nos componentes mais típicos e da região do circuito que eu acho que é problemática, né? Testar os resistores, testar os capacitores, testar os diodos, MOSFETs, transistores, indutores, todos passaram, mas mesmo assim eu não detectei nenhuma falha. A gente passa para a próxima etapa, que é conferir as tensões da fonte. Aí você precisa ter indicativos na placa de quais são as tensões que ali estão, né? Ou o datasheet ou o esquemático, para verificar se lá estão os teus 3,3 volts, os teus 5 volts, os teus 12 volts e por aí vai, os teus 1,8 volts, aí dependendo. Microcontroladores trabalham com tensões mais baixas, precisa estar aquelas tensões ali. Não estando, você já desconfia dos reguladores daquelas linhas e dos capacitores que estão ali, regulando aquela linha. Inclusive os indutores também, que fazem parte dos conversores DC-DC. Então a gente passa para verificar tensões da fonte. Consulta de datasheet. Se eu não conheço o circuito integrado, eu vejo o código dele, vejo o datasheet e descubro os pinos de entrada de sinal, saída, clock, alimentação, GND e tudo mais, o que vai facilitar uma medida a quente, ok? Então, pessoal, essas são dicas valiosas aí para quem está iniciando na manutenção de placas com componente SMD e deseja agilizar o diagnóstico fazendo medidas diretamente na placa a frio, sem ela estar ligada e sem remover o componente.
Em algumas situações não tem jeito, você vai precisar remover o componente. Infelizmente, algumas situações ambíguas, você vai ficar na dúvida se aquilo é uma medida correta ou não. Então você precisa soltar, medir fora e retornar se ele estiver ok. Tá? Em algumas situações eu diria que poucas, mas pode ser necessário. Ok? Então, testar componentes SMD direto na placa não é uma gambiarra, é uma técnica profissional de diagnóstico. Quando bem interpretada, ela transforma o multímetro numa ferramenta bem poderosa aí na bancada. E se você souber o que medir, como medir e principalmente como interpretar a medida, dá para resolver muita coisa antes mesmo de ligar a alimentação. O que é até recomendável, né? Porque se você tem um curto na placa, você liga, você pode acabar provocando mais problemas, sucessivos problemas nas outras áreas da placa que não estariam cobertas naquela situação. Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Placas desse tipo aqui, tanto placas, a técnica vale para qualquer tipo de placa. Você quer uma placa de televisor moderno, mas você pode usar isso em placa de notebook, em placas de PC, qualquer placa hoje recheadas desses componentes minúsculos, muitas vezes são uma grande dor de cabeça, principalmente porque alguns não identificam nem o valor que são e você não tem esquema, então realmente pode dificultar bastante o reparo, mas não chega a ser impossível e dá para fazer muita coisa nessas placas sem aquela vontade de tentar achar uma outra placa e substituir ela direto sem tentativa nenhuma de reparo. Às vezes é uma coisa boba, muitas vezes podem causar problemas desse nível, né? Um capacitorzinho desse tipo aqui, em curto, você pode matar a placa toda, porque ele mata a linha toda de alimentação, por exemplo, e é um reparo extremamente simples e de diagnóstico não tão complexo. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.